O Benfica viveu mais um pesadelo na jornada europeia, o Sporting teve uma semana com mais sorte que juízo e o Porto sofre a sua primeira derrota da época na Liga Europa. No fim de semana de taça passaram os três grandes com mais ou menos sofrimento. Está reunido hoje o Triângulo Ofensivo. Eu sou o vosso moderador e representante benfiquista André Duarte e comigo o nosso portista residente Ricardo Martins. Como está, Ricardo? Uma boa noite a todos. Para quem não é portista, quem é portista não está a ter uma grande noite, mas enfim, prontos. Já vamos falar sobre o assunto. Não é uma grande noite, de facto. E como sempre está cá o nosso sportinguista da casa, Igor Mota. Uma boa noite a todos, porque acho que os sportinguistas sim tiveram uma boa semana. Tá bem. Vamos a isso então, começando pelos jogos da taça, que é para não ir logo para o horrível, para o horripilante. Começamos pela Taça de Portugal, onde passaram os três grandes. E vamos aqui ao Chaves Benfica, da sexta passada. Chaves 0, Benfica 2. Pavlidis bisou e o Benfica teve um fim de tarde relativamente tranquilo em Trás-os-Montes, ainda que marcado por falta de intensidade. Bem, meus comentários sobre este jogo. Acho que estamos um pouco naquela de Pavlidis mais 10 neste momento, nos jogos domésticos. Não vi grandes melhorias em campo. O João Rego, que foi experimentado a extremo esquerdo a titular neste jogo, mostrou vontade de lutar pela posição, mas tenho dúvidas que tenha a qualidade necessária para ser titular, e o que significa que vamos continuar a ver Sudakovs e Ivanovic adaptados à posição, porque neste momento não temos extremos. Também não foi o melhor jogo do Samuel Soares, ele até costuma mostrar serviço quando é chamado, mas desta vez teve ali lances que passaram alguma insegurança. Primeiro jogo dele com o Mourinho, a treinador, não sei se estava a sentir um pouco a pressão ou o que é que se passou. E confesso, mais uma vez, eu estou sempre a dizer isto todos os episódios do podcast, que se devia ter visto João Veloso neste jogo, que já só entrou perto dos 90 minutos e podia ser facilmente jogado a titular e poupado o Aursnes fisicamente para o jogo do Newcastle, que bem iríamos precisar, como vimos na terça-feira. Num todo, o expectável, não ter sido surpreendido pelos Chaves já me deu algum contentamento no final de semana, mas não muito contentamento, que eu já sabia bem o que é que vinha a seguir. Ricardo, queres comentar esta partida ou preferias comentar outro jogo com uma equipa atrás dos montes? Não, olha, confesso-te que nem vi o jogo. Vi o bom golo do Paulinhos também. Pareceu-me que ajudou a desbloquear o jogo ainda cedo. Um jogo que podia ser difícil porque os Chaves. O Benfica teve um bocado de azar no sorteio, ser logo uma equipa de segunda liga a jogar fora é sempre complicado, mas acho que o Benfica, com maiores ou menores dificuldades, acho que até fez um jogo tranquilo pelo que pude ver. Sim, foi. Eu senti que foi tranquilo, mas continuo a saber que não é uma equipa que... Não é uma equipa demolidora, não é uma equipa que vá lutar por esta época, na minha opinião, este Benfica. Mas falamos mais a fundo sobre os problemas dos encarnados no jogo do Newcastle. Igor, tens comentários sobre esta exibição? Olha, tenho só outro comentário, Igor. Eu não senti falta nenhuma do Richard Rios neste jogo, que ainda estava na Colômbia e faltou este jogo. Não senti falta nenhuma dele, mas diz-me os teus comentários. Em relação a essa partida, eu acho que o Benfica poderia ter feito um resultado de 2-0 mesmo, um pouco mais cedo, até para deixar a partida já liquidada um, mais cedo mesmo, não precisava ter corrido tanto. Acho que a intenção era poupar os jogadores e bem por fim tiveram que correr até os 80 minutos. Lógico, não com a mesma intensidade de um jogo de Primeira Liga ou um jogo de Champions, mas a intenção era realmente poupar alguns jogadores. O Benfica teve oportunidades, mas não conseguiu marcar. Mas sim, foi um jogo controlado, mas apesar de ter sido controlado, aquele 1-0 até o fim é sempre um resultado muito... Pode ser uma surpresa, pode parecer uma surpresa, mas por fim o Benfica acabou por fazer o 2-0 e terminar a partida. Em relação ao Richard Rios, volto a dizer, ele é um jogador ruim? Sim. Ele é um jogador bom? Não. Ele é o maior problema que o Benfica tem? Não.
metade do elenco do Benfica é muito ruim. E colocar a culpa somente num jogador é demais. Tá bom. Eu, sobre este jogo, assinalo só mesmo a falta de rotação que nos veio a prejudicar no final de semana e que nos tem vindo a prejudicar porque nós não temos banco ou o Mourinho não confia no banco ou qualquer coisa assim. Passamos para o Sluricense 0, Futebol Clube do Porto 4. Se calhar um jogo sem muita história. Futebol Clube do Porto foi ao basto golear sem grandes surpresas o pequeno Sluricense. Na segunda parte, Samu veio do banco para fazer um hat-trick. Ricardo, não sei se tens muitos comentários. Farioli continua a apostar na maioria em titulares neste jogo. Achas que fez bem a não tomar riscos? Não, eu acho que devia ter rodado a equipa. Notou-se que a equipa teve meio que desligada, teve pouca criatividade na frente também. Nota-se que o Denis Goul também não fez um grande jogo, teve uma oportunidade, podia fazer vários golos, mas também não teve grandes oportunidades para isso. Nota-se, no entanto, que o Denis Goul é melhor bem melhor que o Samu a associar-se com o resto da equipa, que é talvez faça mais sentido face à forma como o Farrell quer que a equipa jogue, mas pronto, o Samu tem o peso dos 30 e tal milhões de euros que custou, portanto tem que jogar sempre, eu entendo. Na segunda parte o Samu entrou bem, soube finalizar, né? A equipa deu-lhe algumas bolas para ele fazer aquilo que sabe fazer melhor, que é finalizar dentro da área. Mas não gostei, apesar do Porto ter ganho 4-0, não gostei muito do Porto, principalmente na primeira parte. Achei que podia ter feito muito mais, muito melhor contra uma equipa que pronto, tinha muitas debilidades e o Porto chegou a ter algumas dificuldades de conseguir encontrar o caminho para a baliza, principalmente na primeira parte. Achei um jogo pobre do Porto, podia ter feito muito mais. Para ti a dupla de centrais já está bem assente, é o Bednarek e o Kivior. Não gostavas de ver o Pripic ali ou para ti são os Não, dois polacos e está bem? os dois polacos acho que têm uma qualidade que não dou hipótese ao Perpic. Mas acho que o Perpic depois com o tempo vai acabar por ser titular se souber esperar e souber chegar a vez dele. Mas enquanto o Bednarek e Kivior estiverem no Porto, dificilmente o Perpic vai ter espaço. A menos, claro, que o Kivior passe para a lateral esquerda, como jogava com o Arsenal. E tendo em conta e vendo as hipóteses que o Porto tem, os jogadores que tem para jogar na lateral esquerda, até não era mal pensado tudo. Portanto, poderá haver espaço para o Perpich aí, mas depois também o quarto central não Ampera está lesionado e não joga mais o resto da temporada, portanto, convém ter sempre o central do banco e acho que vai continuar a ser os dois polacos os titulares. Ok. Igor, comentários sobre este jogo? Eu acho que não acrescento nada, né? Foi dito tudo. Porto muito superior, equipe em questão de qualidade muito superior também. E apesar de ter demorado um pouco para sair o 2-3-0, mas foi muito bem feito o que tinha que ser feito. Muito bem. Não muito bem feito, se calhar foi o jogo do Sporting. Passos de Ferreira 2, Sporting 3. O Sporting sofreu contra o Passos de Ferreira. Exibição de qualidade dúbia dos Leões, ao contrário do que se poderá dizer do Passos, que apesar das dificuldades foi à luta e só já viu o jogo virar no prolongamento. Igor, este aqui é um pouco mais interessante de comentar. Mais uma vez, a equipa de Rui Borges ficou aquém daquilo que se esperaria, não achas? Sim, pela questão que eu já venho falando há muito tempo, que o Sporting não tem um 10, vamos dizer assim. E mesmo contra essas equipes menores, que costumam jogar mais defensivas até do que outras, é, a falta desse jogador, ela causa isso. Por exemplo, o Sporting foi muito superior na partida inteira, poderia ter feito até mais gols, só que é sempre nas mesmas jogadas, é sempre com bola nos extremos e cruzamento para a área, ou de alguma forma fazer algum lançamento em profundidade. Por quê? Porque não tem um jogador para passar a bola no pé e ele conseguir encontrar ali um passe em profundidade para o Alisson Santos, que está entrando na esquerda para a direita, entrando na área, ou para o próprio Kenda, que teve uma oportunidade como titular e apesar de ter dado uma assistência nesse jogo, não foi uma grande partida. Mas o Sporting, na minha opinião, mereceu a vitória, não precisava ter sido tão sofrido quanto foi.
foi sofrido por causa que não soube aproveitar as oportunidades que teve, e olha que teve muitas oportunidades. E no fim, o Rui Borges quis poupar nos 90 minutos, o que eu sou contra, apesar de ser uma equipe muito inferior tecnicamente, foi poupar nos 90 minutos e acabou tendo que jogar mais 30. E assim fez a equipe cansar mais. Então, eu sou muito mais de colocar a equipe titular e resolver o jogo já na primeira parte do que fazer como foi feito, que não precisava ter chego como chegou nos 120 minutos. Mas, por fim, eu acho que vão ser sempre as mesmas desculpas, vamos dizer assim, que é o Sporting tem dificuldade em criar, porque não tem um 10, e tem ali alguns jogadores com a qualidade individual que faz esse jogo virar muitas vezes. Na questão do 10, não há, muito se fala mal do Morita, mas não é mais ou menos esse o papel dele? Papel de construção, distribuição, associativismo? Não... Não, acho que o Morita ele tem o papel de pegar a bola do sistema defensivo e levar para o sistema ofensivo. Eu não acho que ele é esse jogador que vai conseguir encontrar o passe em profundidade. Eu Hum. acho que ele sim faz uma saída de bola, até que eu acho que poderia até ser melhor. O Yurman, na minha opinião, tem até alguns passes, principalmente em profundidade, que são muito melhores que o Morita, mas o Morita ele não é esse jogador que vai resolver a situação do esporte. Como eu já venho dizendo, às vezes eles tentam improvisar o pote como um 10, às vezes o próprio Trincão sai do extremo e vem para o meio, mas não são jogadores com essa característica, são jogadores com características de extremo. E é por isso que o esporte vai sofrer a temporada inteira. O Ioannidis ainda não me parecer muito pronto para substituir o Luís Soares. O que é que tu achaste da exibição dele neste jogo? Concordo, não. Eu acho que o Luís Soares mesmo, na verdade, como posso explicar, eu acho que ele está num nível que é difícil de substituir. Por exemplo, é o mesmo nível do Gyökeres, é difícil de substituir o Gyökeres. E a mesma coisa o Luís Soares, por tudo que ele entrega à equipe e, além de tudo, ele tem uma qualidade individual como atleta muito alta também. O Ioannidis é um atleta que, vamos dizer que é o Conrad Harder da temporada passada do Sporting, que vai ser esse jogador que vai vir para essas partidas para o Luís Soares descansar, e em partidas em que o Soares for titular e já tiver decidido o jogo, é ele que vai entrar para o Luís Soares descansar os últimos minutos. Por último, Diomandé está de volta e fez logo 90 minutos. Foi uma boa escolha do Rui Borges, ou ainda ou devia dar mais descanso agora nesta fase inicial? Não, eu acho que foi até uma boa escolha. Eu acho que o Rui Borges, nessa questão, ele já está percebendo que ele vai ter que usar muito os seus jogadores reservas, se ele quiser ter uma temporada longa também na Champions, o que eu acho que vai ser difícil, mas enfim. Então, eu acho que ele dar esse tempo, principalmente para o Diomandé, entra muito na questão do próprio Sporting jogar com três centrais, em que foi uma das formações que o Sporting mais jogou nos últimos 2, 3 anos. Então, acho que ele ter dado essa sequência para o Diomandé é um ponto válido para o Rui Borges. Algum dos centrais vai ter que ser vendido este inverno, porque isto são um bocadinho de centrais a mais. Vou chamar o Diomandé um suplente, acho que é um bocadinho, não sei. Achas que eles aguentam todos neste inverno? Parece-me que alguém vai ter que sair. Sim, os centrais mesmos, tem o Gonzalo Inácio, o Debast, que pode fazer esse central, o próprio Diomandé E o e Eduardo Quaresma. o Saint Just, que foi, assim, o Eduardo Quaresma, mas o Eduardo Quaresma, eu acho que ele hoje ele vem como uma terceira opção, talvez agora com o Diomandé voltando, ele vire até uma quarta opção. Então, Luxo, eu eu acho olho que para o sim, Benfica e isto. O Eduardo eu acho, Quaresma, quarta opção. Vai, eu continua. diria mais quarta opção pela questão da inexperiência, apesar de ser um bom jogador, eu gosto muito, mas eu acho que por ele ser inexperiente, o Diomandé sim é mais novo do que ele, mas eu não sei, eu vejo mais confiança no Diomandé do que no Eduardo Quaresma. Mas enfim, voltando aos assuntos dos centrais, eu acho que não precisa vender nenhum para já, até porque, como eu disse, o Sporting pretende ir longe em três competições diferentes, ele vai precisar usar muito seus reservas.
Ok. Ricardo, comentário sobre este jogo? Foi um pouco como o Igor disse, o Sporting quis gerir e depois acabou por fazer 30 minutos a mais. Mas eu fiquei com a sensação sempre que o Sporting ia acabar por resolver o jogo de uma forma ou outra, com mais ou menos habilidade, mas o Sporting pôr-se a jeito de, pronto, os conseguir de, de ir para casa mais cedo na taça, mas a verdade é que conseguiu resolver o jogo. Mas acho que foram 30 minutos cruzados, era escusado o Sporting ter feito 30 minutos mais. Também mérito do Passos Ferreira que não soube concretizar as oportunidades que teve. Muito bem, vamos só aqui passar rapidamente por dois clássicos neste fim de semana, um na Bundesliga, outro na Premier League. Começamos pela Bundesliga com Bayern Munique 2, Dortmund 1. O Bayern não deu hipóteses no clássico alemão. Olise, Kane e companhia dominaram o jogo e o Dortmund já só conseguiu reduzir aos 84 minutos. Igor, tiveste a oportunidade de acompanhar este jogo? Sim, tive a oportunidade e foi bem como tu disse. Um Bayern muito superior, apesar do resultado ter sido minúsculo, 2-1, mas foi muito superior, poderia ter feito vários outros gols. E é isso. Para mim, o que fica bem vincado é a grande exibição que faz o Harry Kane. Há ali uma série de bolas. Eu acho que desta vez ele jogou a 10 por trás do Nicholas Jackson. Há ali uma série de bolas quando já estava 2-0 que ele parece o Kevin De Bruyne. É uma combinação entre o Kevin De Bruyne e o Haaland ao mesmo tempo. Acho que o Harry Kane é daqueles grandes avançados neste momento. Tu, Ricardo, comentário sobre o jogo? Sim, eu concordo. Será que é este ano que ganha Harry Kane a bola de ouro? Opa, não sei, tens muita concorrência, só como ponta de lança tens muita concorrência. Por exemplo, já vi aí programas em que discutem Kane, Haaland ou Mbappé. Sim, mas o Harry Kane em 7 jogos este ano já leva 12 golos e 3 assistências. Quantos é que leva o Haaland e o Mbappé? Para aí a mesma coisa. Não é? Mas a bola de ouro nessa temporada, além da Champions, que define muito, tem ainda a Copa do Mundo, né? Que Pois. isso vai ser um ponto muito importante. Por exemplo, se a própria mas- França voltar a ser campeã, é muito provável que é o Mbappé que volta a ganhar a bola de ouro. Então, acho que é muito por aí. Além da Champions, tem a Copa do Mundo, mas o Harry Kane, sem dúvida alguma, já vem há algum tempo se mostrando que ele poderia ter sido vencedor, já que o Dembélé foi vencedor dessa última. Sim, por exemplo, o Haaland aí vai ser muito prejudicado, porque está fora a Noruega, se não me engano. Pois, Não. A Noruega também. A Noruega, eu acho que Entrou. tem 4 jogos e 4 vitórias, alguma coisa assim. O Haaland, pela primeira vez, vai ter uma oportunidade, eu acho, de ir para uma Copa. Então tem lá o Sheldrup e o Orsnes no ano passado. O Arsenal já renunciou. Sim, eu sei que ele já renunciou há uns anos. Mas em termos de avançados, eu nem falei do Julián Alvarez, mas é difícil dizer, mas Kane é uma... Alvarez? Sim, é um dos grandes avançados neste momento. Eu disse aqueles três, mas não- Kane, o Haaland e o Mbappé, eu punho o Julián Alvarez na mesma categoria. Não entra nesta conversa. Entra, para mim entra. Não, Para mim, não. esses E o quatro entram. Pavlidis não entra nessa conversa? Pá, o Pavlidis um dia poderá entrar, mas ainda não é agora. Mas o que ele faz no Benfica, nem o Kane não faz o Kane, não faz o Haaland e não faz o Mbappé, sinceramente. Mas bem, passamos aqui para o Liverpool e para o United. Diz? Estavas a dizer? Não, estavas a falar bem. Ok, estou a falar bem então. Liverpool 1, Manchester United 2, continua a má fase do Liverpool, ou pelo menos continuava até ao fim de semana. Primeira série de 4 derrotas seguidas dos últimos 11 anos, e por sua vez o United de Rubén Amorim talvez já esteja a mostrar outra face, com a primeira vitória em Anfield em 10 anos. Ricardo, tu tinhas um feeling que isto podia acontecer no último episódio. O que é que este jogo demonstrou que tu já suspeitavas? Falem agora do Amorim. Quem é que dizia que o Amorim ia ser despedido? Eu. Quem por acaso dizia. Eu não sei se esse resultado é bom ou ruim para o United, porque vai dar a sequência no trabalho do Mourinho. Mas, pronto, pode seguir com a sua análise. Exato. Grande jogo do Harry Kane. Renascido das cinzas do Harry Kane. Do Harry Kane? Maguire? Do Harry Maguire, peço perdão. É quase igual.
Olha que o Maguire fez um grande jogo, realmente fez um grande jogo. E eu, eu, eu acho que é bem provável que aquele adepto vá cortar o cabelo em breve. Achas? Em quantas vitórias seguidas vai o United? 3? Duas. Duas? Está quase. Não, mas Olha, a seguir faz, tem acho, Brighton, Nottingham e Tottenham. Não ganhou ao Brighton. Não, É não é fora. impossível. Não é impossível. Vão perder 3-0 com o Brighton e tu no próximo episódio. É ele, Trevor. Então pior ainda. Mas bem, o que é que achaste do resto do jogo, para além da grande exibição do Maguire? Olha, eu quero deixar aqui frisado que fui o primeiro, e vocês não acreditaram, a dizer que vai ganhar os 5 jogos seguidos. Mas pronto, em relação ao jogo, muita pouca, Olha muita aí o pouca micro consistência aí. ofensiva. Oi? Sim, continua. Estou-me a ouvir? Estou-me a ouvir? Sim, estou a ouvir. Era o micro do Igor que estava a dar feedback. É, eu acho que o Liverpool está a pesar muito o dinheiro que pagaram pelos jogadores. Para além disso, o Salah tem jogado mal, mas o Salah nunca pode sair. O Isaac está a jogar muito mal, mas custou. O Wirtz, excepcionalmente, penso que entrou a partir do banco, mas hum, o Ekitike tem que jogar no lugar do Isaac. O Isaac tem que vir a partir do banco e provar que está entrosado com a equipa e que tem qualidade para jogar. Agora, o Szoboszlai agora finalmente não jogou lateral direito, mas mesmo assim a equipa também não teve a consciência defensiva esperada. Não sei, eu acho que este Liverpool pesa muito o dinheiro que pagaram por certos jogadores e as coisas não estão a sair bem, de facto, as coisas não estão a sair bem. Eu de facto não consigo identificar ali o problema do Liverpool. Foi assim uma queda de forma um bocado estranha, depois de até começarem razoavelmente a época, só com vitórias, depois decaíram muito, mas se calhar é mesmo o que tu dizes. Igor, o que é que tu achas que correu mal aqui ao Liverpool e o que é que correu bem ao United já agora? eu acho que o que correu mal foi a má efetividade em fazer os gols. Eu acho que o Liverpool teve mais oportunidades, não conseguiu ser efetivo, e o United está jogando basicamente o jogo da vida a cada jogo, e o Liverpool meio que foi só mais uma partida ruim, que já vem tendo outras, e é isso que vocês já falaram, uma equipe muito cara, que se for colocar no papel, eu acho que só o Isaac é o suficiente para contratar, eu acho que o elenco inteiro do United, e mesmo assim é um nível de futebol que está muito, muito baixo. Realmente não dá para entender como que o Wirtz não está desempenhando o que vinha desempenhando. O próprio Salah, o futebol dele caiu muito, todos sabem. O único que vem jogando bem é o Gakpo, que por incrível que pareça é o que mais vem se sobressaindo em todas as últimas partidas do Liverpool. O próprio o Ricardo falou que o Ekitike tem que ser titular e realmente tem que ser mesmo titular. Está muito em melhor fase do que o Isaac. O Isaac não encaixou nessa equipe por enquanto. E é isso, é muito dinheiro gasto e pouco futebol apresentado. Só fica demonstrado que entre o sábado Darwin Núñez, por enquanto pode estar desiludido com quem o veio substituir. Só queria dizer isso. Avanço, ninguém tem comentários. Eu acho que foi tão ruim que ninguém vai ter comentário. Enfim. Sabes o que é tão ruim que ninguém lhe apetece ter comentários? Newcastle 3, Jogo do Benfica Benfica. 0. É o próximo jogo a rever. Vamos passar para o meio de semana. Jogos europeus de grande calibre. Mais uma semana de Champions, mais uma derrota. A terceira seguida e o Benfica segue com 0 pontos na Liga dos Campeões, em 35º de 36 equipas. No norte de Inglaterra, o Newcastle passou o rolo compressor por cima dos encarnados, um golo de Anthony Gordon e 2 golos de Harvey Barnes. Igor, queres pegar tu? Não queres pegar tu nisto? Nesta semana não estou com muita vontade. Quer dizer alguma coisa e depois eu catapulto-me do que tu disseres.
Então tá, vamos lá. Eu acho que até o primeiro gol, especificamente mesmo, até o primeiro gol do Newcastle, o Benfica já tinha tido uma oportunidade com o Luque Bacchio. Eu achava até que ia ser um jogo parelho, porque não vejo uma grande diferença entre as duas equipes. Eu vejo mais a intensidade do Newcastle, mas não em questão de qualidade. Mas enfim, e depois que tomou o gol, eu acho que ficou muito nítido a fragilidade mental mesmo que tem essa equipe do Benfica. Porque depois que tomou o gol, em nenhum momento eu vi o Benfica criar algo, a não ser com o próprio Luque Bacchio, que foi o único na partida que tentou algo diferente. E, e se não fosse para o Trubin ali em alguns momentos, esse resultado poderia ter sido muito alargado. Acho que esse jogo passa por muitas falhas individuais. No primeiro gol mesmo, o Arsenal, para mim, falhou em colocar aquela bola para o meio. Depois vem a falha do Dedic, que é aquela avenida que todos já sabem. Ah, No segundo gol, tem uma falha gigante do Antônio Silva. Ele ah, não pode nunca fazer aquilo que ele fez, ou ele corta, ou ele já corre em direção aonde a bola está indo. Ele não pode pensar em fazer as duas coisas e não fazer nenhuma. E o terceiro gol é uma fragilidade imensa que tem essa equipe do Benfica, que em 3, 4 toques na bola, o Newcastle conseguiu ficar com 3 jogadores de frente com um goleiro do Benfica. Então, assim, é eu tudo acho ridículo. que além do mau momento do Benfica, a questão mental também tá muito forte e isso é muito difícil de ser revertido. É tudo ridículo, quer dizer, tu estavas a dizer que é uma fragilidade mental, mas eu acho que também houve um desnível de robustez física dos nossos jogadores que é muito grande. Na segunda parte, especialmente, aquilo pareciam séniores a jogarem contra juvenis. Era o Benfica cansado, para além de cansado, depois do que tu disseste, apático, sem vontade. Os jogadores do Newcastle faziam tudo melhor, corriam mais, saltavam mais alto, ganhavam todos os duelos, mas enfim, não há surpresa nenhuma aqui. As surpresas, se calhar, foram o jogo do Chelsea e do Porto, que até foram relativamente melhores do que o que se esperavam. Mas aqui não há surpresa nenhuma. Não sei se já repararam, este plantel do Benfica não tem uma única solução a vir do banco. Uh, Muito mal. E na época passada nós tínhamos aquelas discussões entre o plantel do Benfica e o plantel do Sporting, em que eu defendia que o plantel do Benfica era o melhor. Eu nunca posso dizer isto nesta época. Muito mal se falou dos jogadores e do plantel da época passada, mas a verdade é que eu em 10 vezes trocava este plantel pelo da época passada. Tragam de volta os Di Marias, os Cockchus, os Jam Dunis, os Artur Cabrais, os Jacques Turcoglos, porque pelo menos nós na altura tínhamos como mexer se o jogo estivesse complicado. Nós neste momento não temos ninguém. Os que estão em campo estão em subrendimento, o Mourinho não confia nos jogadores da formação e depois mais coisas. O pior de tudo, nem sei se é a derrota, porque depois é mais uma vez um treinador do Benfica que está em negação, depois na conferência de imprensa. Tem aqui apontado, o Mourinho disse: fizemos uma boa primeira parte, merecíamos estar a ganhar talvez ao intervalo. Isto é de loucos, quem diz isto? Nós não fizemos uma boa primeira parte, nós fizemos tipo 10, 15 minutos decentes, equilibrados com o Newcastle, em que tivemos que é 2 oportunidades de golo, 2 sérias oportunidades de golo. Eu nem conto aquela à malha lateral do Pavlidis, porque isso não é uma oportunidade. Não fizemos mesmo nada de especial. E depois ainda disse que gostei bastante do Tomás Araújo a lateral esquerdo. Porquê? O primeiro gol nasce do lado dele, o terceiro ele descoordena com o Otamendi e o Harvey Barnes acaba em jogo. Não sei. Ricardo, dá-lhe tu no jogo, tenho certeza que estás ansioso. Não, eu acho que já disseste tudo. Ficou claro Não que o disse tudo. Mourinho. Está aqui muito por dizer, mas força. Não, do principal, porque ficou claro que, em primeiro lugar, o Mourinho não confia nos suplentes porque acha que não tem qualidade para jogar a esse nível. Em segundo lugar, hum, é que tu repara, meteres o Tomás Araújo, a lateral esquerdo, com o Dal no banco, isto é dizer o quê? Tu és tão fraco que até prefiro que venha aqui alguém que nunca jogou nessa posição? Eu não percebo, e não é que seja culpa do Tomás. A equipa toda foi fraca, mas parece que o Dal, eu percebo, não tem feito grandes jogos, mas também não vejo que é que o Tomás Araújo oferece a lateral esquerdo.
Mas o que mais me irrita é que os treinadores, parece que os treinadores do Benfica, isto já aconteceu com o Schmidt e com o Lage, parece que fazem 3 ou 4 conferências de imprensa decentes quando chegam e depois dão-lhes aquele guião do top game e top players. Depois do golo nós caímos de uma maneira, nem dá para descrever. Aquilo não era, foi das piores. A exibição do Benfica na segunda parte foi das piores, sei lá, dos últimos 10 anos. Tens a exibição com o Porto, o 5-0, tens a exibição com o Basileia e tens esta exibição na segunda parte. Foi horrível, a todos os níveis. E depois não se faz uma substituição. O jogo todo. Que mensagem é que isto passa para o banco? Enfim. Ele fez a alteração com a lesão do Sim, porque se lesionou, se não ficava lá dentro. E agora- Estás a jogar contra o Newcastle, uma das equipas mais fisicamente intensas do mundo. E não metes não trocas um jogador. O Pavlidis e o Arsenal estão rotos. O Sudakov está perdido em campo. O Rios e o Enzo foram quase inexistentes no meio campo. O Dedic, sem o Arsenal perto dele, é uma nódoa autêntica, lesionado ou não lesionado. O António Silva, mais um erro individual crasso num jogo de pressão. É jogar roleta, é o central roleta russa. Em cada 6 jogos importantes, mete água. O Otamendi já nem tem rodagem para este nível de jogo com esta intensidade. Marge Araújo já falamos. E o Luque Bacchio ainda vai correndo, mas também não tem qualquer tipo de jogo associativo no ataque. E resumidamente não temos equipa esta época. Acho que vamos fazer o espelho do que o Porto fez a época passada com este plantel. Mas então agora eu disse isso há 2 meses atrás, há 1 mês e meio. Mas tu dizes sempre isso. Tu dizes sempre isso. Em todas as épocas o Benfica vai sempre a ser uma péssima época. E tu não disseste bem por estas palavras. Mas então agora já concordas comigo ou não? Mas o que é que tu disse? Ou ainda estás em negação? Concordo com o quê? O que eu disse foi exatamente assim. Se o Benfica, esta época, fizer uma época semelhante à do Porto no ano passado, já se pode dar por contente com este plantel. Não me lembro de teres dito isso. Não, está gravado, André. Em que episódio? Não Há 2 tenho meses agora a atrás. certeza, mas Duvido que quando o Benfica estava a ganhar tivesse Foi- dito isso. Deves ter dito isso depois Foi- do Bruno Lage ser despedido. tenho a certeza que foi ainda antes. Acho que foi no episódio a seguir ao Karabakh. Foi no episódio a seguir ao Karabakh, tenho quase O certeza. episódio a seguir ao Karabag está tudo pessimista, isso também eu. Mas tu disseste que não. Na altura lembro bem que disseste que não acreditavas que ia ser tão mau. Talvez tivesse esperança no Mourinho ainda, mas Mas também estou a estou a falar. perder esperança com ele à medida André, que passa o tempo. O Porto no ano passado correu muito mal, mas chegou a janeiro a 2 pontos do primeiro lugar. Vocês chegam a janeiro a 2 pontos do primeiro lugar? Também não é assim tão difícil chegar a janeiro a 2 pontos do primeiro lugar. Vocês Ainda já pode estão a 4, acontecer. ainda estamos Não a 2. ponhas de parte, estamos a 4. Basta o Porto empatar um jogo. Ok. Não que o Benfica, eu acho que não, estou convicto que nós não vamos ganhar este campeonato. Quase, é tipo 5% de hipóteses da gente ganhar este campeonato e de seguir em frente nas Champions ou de fazer alguma coisa. A minha esperança está para ir na Taça da Liga ou na Taça de Portugal para ganhar um troféu. Tirando isso, nada. Zero. O Benfica neste momento não joga nada. Enfim. Igor, mais comentários? Eu acho que foi dito tudo. Acho que é uma equipe que foi muito mal montada. Não trouxeram peças de reposições, perderam alguns jogadores em tese até então não eram importantes, mas agora mostram por que esses jogadores estavam no elenco. Tiveram algumas saídas que realmente não teve reposição. Até uma coisa que eu estava aqui, que eu ia te perguntar agora. O Benfica tem 2 ou 3 laterais esquerdos, não é? E Tem- lateral direito tem quanto? Tem o Rafael Obrador e tem o Samuel Dal para lateral esquerdo. E o Mourinho decidiu que o Tomás Araújo era a melhor opção. Exato, então é isso. Então, E depois, para lateral direito, tens o Dedic, tens como sempre o Arsenal também. E depois o Bata lesionado, que em princípio será o titular quando voltar. E se calhar o Dedic passa para a esquerda ou Sim. fica lá o Tomás Araújo, não sei. Mas neste momento, Mas era basicamente é isso. em relação a esse lado esquerdo, que eu ia dizer que era realmente isso que o Ricardo disse, tu também já disse, que é
os próprios jogadores veem que tem 2 jogadores da posição e o treinador prefere improvisar um defensor central. Então, assim, isso já mostra o quanto debilitado está o Benfica para essa temporada. O Arsenal continua sendo um step. Se não tem centroavante, vai o Arsenal. Se não tem defensor central, vai o Arsenal. Se não tem guarda-redes, vai o Arsenal. Sudakov é um jogador muito, muito abaixo. Eu já tinha visto jogos do Sudakov, eu tinha dito que eu fui buscar lances do Sudakov e eu disse que ele não tinha nível para estar no Benfica. É, não, Lógico, agora falar é meio que chover no molhado, porque a equipe está muito mal e talvez quando a equipe melhorar ele possa estar jogando muito bem. Mas ainda acho que não tem qualidade para estar nessa equipe e realmente, pra já no momento, só sinto dó do Pavlidis. O próprio Lukebak já se mostrou que pode ser uma peça muito fundamental para o restante da temporada, do Otamendi e do Trubin, porque de resto estão muito, muito abaixo e só esses jogadores que realmente talvez possa dizer que entende o que é Benfica e o que é jogar pelo Benfica. não, o Sudakov, eu não vou culpar muito, que está em meio de integração, apanhou um Benfica perdido completamente e eu até noto alguma vontade da parte dele. Agora, não sei se foi ele ou o Ivanovic que disseram que um deles, quando chegou, disse que queria jogar no Benfica, que é para depois chegar a altos clubes, a patamares de altos clubes, como a insinuar que o Benfica não é um alto clube. Mas depois são estas coisas que pesam e tu já tens uma má época, depois sentes que estes jogadores, nestes jogos em que eles não correm nada, ou por falta de força física ou por falta de mentalidade, e parece que depois tudo pesa e tens aqui uma época, não sei. Porque assim, ó, uma coisa eu digo, sendo torcedor, vamos dizer, falando agora do lado palmeirense, se minha equipe perde, eu quero que pelo menos os jogadores estejam correndo em campo, seja perdendo de 1-0 ou de 3, que eles corram e que eles mostrem vontade. E é isso que está faltando pro Benfica. São jogadores que mostrem vontade. E por isso eu digo que, tirando o Trubin, Otamendi, Pavlidis e Lukebakio, ninguém aí está mostrando o porquê que está vestindo essa camisa, porque ninguém corre, ninguém tem vontade, e é isso que vai minando cada vez mais esses jogadores. Estão rotos e não temos plantel. É o que é. Bem, vamos para o Sporting, já são 37 minutos de podcast, temos que avançar. Sporting 2, Marselha 1. O Marselha entrou mais forte e adiantou-se no marcador, mas já perto do intervalo ficou reduzido a 10. Na segunda parte o Sporting demorou, mas deu a volta ao resultado e conquistou mais 3 pontos. Igor, o Sporting teve ou não teve sorte neste jogo? Com certeza, sem dúvida. Essa sorte também passa muito pela expulsão do Emerson Palmieri, e que foi uma ajuda muito bem-vinda, que mesmo assim, com essa expulsão, o Sport ainda não conseguiu criar. Se no primeiro momento eu critiquei o Rui Borges, nisso eu não posso ser hipócrita e tenho que elogiar ele, que veio dele as alterações, que entrou o Catamo, o próprio Alisson Santos, que mudou a partida, o gol do Catamo e o gol do Alisson Santos, e uma assistência ainda do Ioannidis, que também veio do banco. Então era uma partida que também não precisava, acho, ser tão sofrida. Posteriormente à expulsão, acho que o Sporting poderia ter tido um pouco mais de facilidade e até teve algumas oportunidades, mas não foi preciso. E chegou naquele momento que é os últimos 15 minutos, que é sempre no coração, sempre no abafa, e foi dessa maneira que conseguiu a virada. E que se não fosse o gol do Alisson Santos também seria pênalti, mas ok. Eu senti que quando estava 11 contra 11 que a construção do Sporting é muito lenta. Durante a primeira parte toda... É muito ruim. E eu não me lembro de uma jogada coerente do início ao fim. Ou era bola longa ou perdiam a bola no meio campo. Enquanto que o Marselha depois saía rápido, conseguia sair bastante rápido na pressão. E desta vez não se pode culpar o Morita, que jogou o João Simões. Vejo aqui algum culpado nisso? O problema do Sporting, eu nem vou colocar a culpa em si no Rui Borges, porque o Sporting não tem um 10. Se for pegar, eu acho que desde o primeiro jogo da temporada, eu acho que até daqueles amistosos que teve, os amigáveis, eu já vim falando, o Sporting não tem um 10. O Sporting vai improvisar
o Pote e o Trincão nessa posição e estão achando que vai ser o suficiente. E não é o suficiente, eles Mas, não mas a são bola esses chega jogadores ao 10 criativos. sequer, Igor? Metade das vezes a bola não chegava ao 10, não passava do Gonçalo Inácio do Debas. Mas quem é que é o 10 do Sport nos últimos tempos? Não teve esse 10. Com o Rubem Amorim, a equipe ela tinha essa transição, jogando com o Trincão mesmo, o Pote, e teve outros jogadores que atuaram, o Gyökeres, o próprio Catão foi muito utilizado pelo Rubem, só que era uma transição muito rápida, e então tu não precisava de muita criação. Era muita bola esticada num dos dois extremos, mas que eles tinham uma inteligência de conseguir achar os seus companheiros entrando na área. E essa equipe do Sporting, ela não tem essa verticalidade. É uma equipe muito lenta, apesar de ter o Kenda, o próprio Trincão, que são dois velocistas, mas é uma equipe muito lenta quando se fala em criação ou se fala em jogada de profundidade. E é isso que vai pesar desde sempre para essa temporada do Sporting. É essa fraqueza em questão de conseguir criar uma jogada. Se não for de uma jogada individual, vai ser sempre de algum cruzamento ou de alguma bola longa vinda dos defensores. É só dessa maneira que o Sporting está conseguindo encontrar gols nessa temporada. E vai ser assim até o fim, porque não tem um jogador que vai pegar a bola, vai girar, vai levantar a cabeça e vai olhar o Pote passando na esquerda, passando por trás do lateral esquerdo, do lateral direito, vai olhar o Kenda entrando na área fazendo facão, vai conseguir achar um passe de profundidade. Não vai existir isso nessa temporada do Sporting, porque eles não têm esse jogador que levanta a cabeça e faz acontecer. E tu, Ricardo, o que é que achaste? Foi sorte o Sporting e qual é o maior problema do Sporting neste momento? Sim, foi o Sporting ter sorte que ali o lateral, já com cartão amarelo, a equipa a ganhar, pronto, cometeu ali um erro básico e que prejudicou muito a equipa. Eu sou sincero, eu acho que se não tivesse cometido esse erro, acho que muito, muito dificilmente o Sporting conseguia dar a volta ao jogo. Partilho. Hum, pois, exato. E o que falta ao Sporting? Eu acho que falta ao Sporting. Eu gosto do Luís Soares. Eu gosto do Luís Soares sem bola. É muito, muito, muito agressivo a pressionar os centrais, que consegue roubar muitas bolas, mas acho que lhe falta um bocadinho de instinto matador. Eu acho que o Sport também falta-lhe criatividade. Eu gosto do Yulman, eu gosto do Morita, mas parece que fica sempre a faltar alguma coisa. Eu gosto do Trincão, mas o Trincão tem um pé esquerdo que é sempre um perigo. Ali nos últimos metros, der-lhe um bocadinho de espaço e ele faz golo. Mas parece que falta ali um toque de último passe. Parece que falta sempre ali alguma coisa. O Pote tem muita qualidade, mas também parece que lhe falta alguma coisa. O Kenda é um jovem que tem muita, muita qualidade, não questiono isso, mas também parece que falta sempre ali alguma coisa a este Sporting de consistência, de ser consistente início ao fim, de fazer a bola chegar ao ponta de lança, conseguir criar oportunidades, criatividade, de fazer a bola rolar. Agora, mas como os jogadores têm qualidade e é inquestionável, acabam por ir decidindo os jogos. Mas definitivamente, se não tivesse sido aquela expulsão infantil, o Sporting muito, muito dificilmente conseguia dar a volta ao resultado. Acho que é a palavra, a frase-chave. Falta algo ao Sporting. Não sabem o que é, mas falta algo. Bem, temos 43 minutos de podcast, temos Porto para falar e temos aqui 3 jogos da Liga dos Campeões também. Já que são 3 e não temos tempo para ver todos, vou-vos dar a escolher. Falamos de Arsenal 4, Atlético de Madrid 0, Bayern Leverkusen 2, PSG 7 ou Real Madrid 1, Juventus 0. Qual é que vocês escolhem PSG. nestes? PSG? PSG. Ok, foi de facto um jogo de loucos na Alemanha, com o PSG a cilindrar a concorrência. Começa tu, Igor. O que é que se passou nesta estranha partida com muitos golos? Eu acho que não é chover molhado falar do PSG, uma equipe muito, muito superior. Eu acho que só Bayern, Real, o próprio Liverpool que está em baixa são equipes que podem fazer frente a esse PSG. Mas é isso, a partida se resumiu a isso. Muito superiores tecnicamente, qualidade individuais dos jogadores também muito, muito superiores a qualquer qualidade individual dos jogadores do Leverkusen. E é isso, mostrou que é mais uma temporada que vai brigar pela taça.
Então e tu, Ricardo, o que é que tinhas a dizer sobre este jogo que ainda não tenha sido dito? O PSG muito forte. Beneficiou também da expulsão cedo, né? Mas foi um jogo de loucos. Foi um jogo de loucos. A certa altura parecia que ia terminar com 10 golos e mesmo o próprio Leverkusen tem podia ter feito alguns mais. Acho que o PSG está neste momento como um dos maiores fortes candidatos à Champions. Agora falando assim um pouco de contexto global, vejo um Bayern também muito forte, o Real Madrid com algumas inconsistências, mas o PSG penso que mostrou mais uma vez que quando mete a bola no chão para o meio-campo poder jogar o ataque muito rápido, sempre com muitas opções, mesmo quando vão trocando algumas posições, a equipa não perde rendimento. Vejo realmente um PSG muito forte, como disse o Igor, e um forte candidato a ganhar a Champions. Nuno Mendes, homem do jogo merecido? Eu acho que sim, tem muito andamento pelo corredor esquerdo. Acho que é de longe o melhor lateral esquerdo atualmente e, Se calhar, e acho que se calhar top 5 jogadores do mundo. sim, por que não? Por que não? Acho que sim. Mas repara, também tens top 5 jogadores do mundo, mas tens um Mbappé, tens um Haaland, tens um Harry Kane, tens um Yamal, tens um Vitinha, tens um. Estás a perceber? Tens um Dembélé, tens um Kvara. Repara, também pões metes aqui muita gente. Mas sim, Eu mas percebo. acho que não é escandaloso meteres Mas os acho que Mendes o a top Nuno 5. Mendes é um nível superior, sinceramente. Acho que já meteu o Yamal no bolso e eu acho que ele carrega o PSG. E a seleção. Bem, passamos para o jogo. Eu tenho a certeza que tu queres falar deste jogo, Ricardo. 2-0. Quero. Aliás, Nottingham Forest 2, Futebol Clube do Porto 0. Afinal, ganhar equipas inglesas é difícil na Champions. Sean Dyche, o Nottingham tem sido uma rodagem de treinadores. Só para fazer aqui o resumo, o Sean Dyche veio substituir o Ange Postecoglou, que já tinha vindo substituir o Nuno Espírito Santo, e apareceu no primeiro jogo do Nottingham, na Europa, em mais de 40 anos, para trazer um pouco de humildade ao Futebol Clube do Porto, que sofre assim a sua primeira derrota da época. O que é que se passou, Ricardo? O que é que se passou? Pois, do lado do Porto não se passou nada, foi o problema. É que ninguém quis jogar futebol esta noite. Vou tentar ser o mais sucinto possível. O Farioli errou e errou grave. Pablo Rosário na posição 8, eu entendo a ideia de tentar dar uma dimensão física ao meio campo diferente, mas não fez zero sentido. Se fosse para meter mais centímetros no meio campo, tinha que ser o Alan Varela para entrar o Pablo Rosário, nunca o Gabriel Veiga. Alguém me explique a decisão do Farioli de deixar o Rodrigo Moura no banco até aos 83 minutos. O Porto sofre 2-0 de penalti aos 70 e poucos e quem entra é o Zaidu à frente do Rodrigo Moura. O Farioli é um excelente treinador, revolucionou a equipa do Porto do ano passado, tem um modelo de jogo muito interessante e diferente de tudo o que existe. Pronto, inspirado no De Zerbi, claro, mas diferente. Mas começa, desde o jogo com o Benfica, começa a ficar a sensação de que Ele este não gosta modelo do já está Moura? um bocadinho saturado. Também, mas que fica a sensação de que já toda a gente sabe como o Porto vai jogar. E já toda a gente sabe que o Porto não pode ser pressionado, porque se for pressionado facilita a forma como a bola pode entrar no meio campo. E aí sim o Porto é perigoso. Mas como já toda a gente sabe que o Porto vai jogar desta maneira e de que caso não seja pressionado, o Porto é quase impossível o Porto conseguir criar perigo nos últimos 30 metros sem desequilibradores como o Rodrigo Moura. E não é o Borja Sens e não é muito menos o PP que vai fazer esse trabalho. E já agora, por falar em Borja Sens, o homem tem que ir para o banco. O William Gomes tem que ser titular. O Rodrigo Moura tem que ser titular. Os melhores. Qual é a explicação para os melhores jogadores ficarem no banco? Qual é a explicação de os jogadores mais técnicos, mais habilidosos com bola ficarem no banco? Eu acho que ele Alguém achava é que ia capaz de ser me um explicar? jogo mais físico com estas Mas equipas foi. da Liga Inglesa. Foi um São um jogo jogo físico. muito físico e ele Mas queria. foi. Eu acho que ele temia que o Moura fosse um bocado engolido, temia que se calhar o Gabriel Veiga e o William Gomes é a mesma coisa, são jogadores mais técnicos. Ele queria. Mas o Porto ele foi queria pulmão. engolido. Pois foi, Mas o Porto foi engolido. mas isso é falta de qualidade de quem ele pôs. A questão é, o Pablo Rosário, neste momento, sabemos que ele já foi treinado no Nice pelo Farioli. Sabemos que o Farioli exigiu que ele viesse, ou pediu que ele viesse. Ok.
Mas é claramente o menino bonito do Farioli. Parece o Ricardo Gaio para o Mourinho. Ninguém gosta dele, não joga nada, mas de vez em quando tem que jogar. Como é que o Alan Varela estava a ser o único jogador do Porto que ainda era mais ou menos? E sai para ir o Paulo Rosário para a posição 6, não fez nada que se aproveitasse. O Zaidu entra com o Porto a perder 2-0 e o Rodrigo Moura continua sentado no banco. Também só fez as neiras. Eu- Quer dizer, eu acho que é um bocado injusto criticar o Farioli em comparação ao nível de jogo que o Porto tem em comparação com o ano passado, mas pelo amor de Deus também, isto são erros básicos. Isto são erros básicos e continuar a insistir em deixar o Rodrigo Moura no banco quando o Borja Sanches faz a exibição ridícula que faz e já vem a fazer alguns jogos. O Francisco Moura na lateral esquerda ainda dou de barato porque realmente o Zaido também não é opção e o Martim Fernandes está lesionado. Bah, olha, outra, só para acabar, Martim Fernandes tem tudo para ser o lateral esquerdo titular, apesar de ser um lateral direito de raiz. Entra em campo, vindo de lesão. É só não cometer erros básicos como cometeu em Rio Ave, contra o Rio Ave, que foi expulso. Depois dá um penalti completamente displicente. A bola estava a 2 metros de distância já. Faz o penalti, não sei porquê. Perde bolas atrás de bolas. Passos fáceis que fez o Nottingham vir em contra-ataques, que teve que vir a equipa toda a sprintar para vir ajudar a defender. Quer dizer, isto foi uma daquelas noites em que ninguém se safou, mas pelo amor de Deus, fica difícil defender o Farioli depois de uma noite em que todas as decisões que tomou foram todas erradas. O Samu, agora mesmo para acabar, o Samu, já sabemos que o Farioli exige um ponta-lança associativo. O Samu não sabe. Ou o Samu é muito bom numa coisa que é estar dentro da área e finalizar, seja de cabeça, com o pé, ele é oportuno, tal. Não lhe dão uma bola para finalizar. Querem que ele seja associativo. É um trapalhão que não consegue fazer um passe como deve ser, não consegue fazer a posição de pivô como fez o Luke de Jong em Alvalade. Pronto, tirei nossas conclusões, mas tem que jogar sempre, não é? Porque o Samu custou 35 milhões e o Denis Gul custou 4 e o Luke de Jong, pronto, está lesionado, não custou nada, portanto a parte atrás. Pronto, tudo bem. Como quiser. Igor, sou eu o único que está a ter flashbacks já às épocas do Roger Schmidt no Benfica. Que é complicado. Eu concordo com o que o Ricardo disse, que é. Eu acho que as equipes já entenderam a maneira que o Farioli joga. E eu acho que para esse jogo específico, entrar sem um meia de criação, que o Porto tem dois excelentes jogadores, que é o próprio Gabriel Veiga e Rodrigo Mora, ele não entra com nenhum dos dois. E, por fim, o Porto sofre justamente com isso, com a falta de criatividade. E, e é isso. Pegou um Nottingham Forest com um treinador novo. Obviamente, eles iam estar com um pouco mais de vontade do que o normal. E sofreram a primeira derrota na temporada. Muito bem. Passamos para as apostas então. O nosso joguinho das apostas ainda está ao rubro. Aliás, não está ao rubro, continuo 20 pontos atrás, continua a não estar ao rubro. Vamos aqui avançar para as apostas que temos para esta semana. Diz lá quem está em primeiro, André. Já Diz lá disse, quem está em estou primeiro. 20 pontos atrás, é a única coisa que interessa. As pessoas só querem saber como é que eu estou, não interessa. Mas só para te fazer feliz, Ricardo 114, André 94, Igor 79 em pontos. Vamos para as apostas desta semana. Aliás, eu estou a fazer esta contabilização sem este último jogo do Nottingham Forest, mas também não há de estar muito distante, porque ninguém acertou nada, porque o Porto não marcou nem ganhou. Vamos lá então. Primeiro, Benfica-Arouca, Ricardo. 2-0 para o Benfica, Pavlidis. Ora, 2-0 para o Benfica. Com licença, 2-0 para o Benfica, Pavlidis. Muito bem, o que é que eu tenho aqui apontado? Tenho 2-1 para o Benfica, Pavlidis também. E não vou mudar o Pavlidis porque eu não confio em mais ninguém para meter lá dentro. Igor. 3-1 Benfica, Luque Bacchio. 3-1 Benfica, Luque Bacchio. Se o Benfica não lava a cara neste jogo, valha-me Deus. Vamos passar para Tondela contra Sporting, Ricardo. 2-0 Sporting, Trincão. 0-2 Sporting, Trincão. Eu vou pôr 0-3 Sporting, Luís Soares. Tu, Igor? Sporting, Pote. Disseste tu 1?
Disseste... Não. 3-1 ok. para o 3-1. Sporting. Pote. Pote, ok. Muito bem. Passamos então para Moreirense Porto. Ricardo. 1-0 para o Porto, o Samu. 1-0. Samu. Eu digo 2-0 com um golo de Samu também. Tu, Igor? Eu vou de 2-2. 2-2. Estás Gol de confiante no William Moreirense? Desculpa, quem? William Gomes. William Moreirense Gomes. vem fazendo uma boa campanha. Acho que vai tirar pontos depois. Era engraçado, eles vêm dar saca europeia, era fixe. O problema é que eu também não tenho grande confiança que o Benfica aproveite. O Moreirense vai pagar o povo. O Moreirense vai pagá-las. O que é que o Moreirense fez? Não me lembro. Não. O Porto está ressabiado com o Nottingham ok. Forest, quem vai pagar a Moreirense. Ok, não sei, tinhas alguma coisa contra Moreira de Cónigo, jovem. Bem, passamos para, olha, El Clássico, Real Madrid-Barcelona, Ricardo. 2-1 para o Real Madrid. Mbappé. 2-1, Mbappé. Eu também acho que vai ganhar o Real Madrid. Não vejo este Barcelona, está muito fragilizado neste momento. 3-2, Mbappé também. Tu, Igor? Vai dar um resultado. Eu vou 4-2 então para o Real Madrid. 4-2. E vou. Bellingham. Bellingham. Ok. Muito bem. E passamos para Inter-Nápoles. Ricardo? 2-1 para o Inter de Milão. Marca Boni. Boni? Boni. Nunca ouvi falar. Não tens visto os jogos do Inter? Pois não. Mas tenho visto os jogos do Nápoles. 6-2 com o PSV. Eu ganho confiança. Olha, eu vou apostar 1-1. Gol de Højlund. Vai, Igor. 3-1 para a Inter. 3-1 para a Gol Inter. de Lautaro. Lautaro Martínez. Muito bem, e agora, para finalizar, jogos da Taça da Liga, assim, rapidamente. Sporting Alverca, Ricardo. 2-0 para o Sporting, Trincão. 2-0 Trincão, e eu digo 2-0 também, Luís Soares. Tu, Igor? 3-0 Luís Soares. 3-0 Luís Soares. E a seguir temos Benfica Tondela. E força, Ricardo. 2-0 Benfica, Pavlidis. 2-0 Benfica, Pavlidis. Eu vou com 3-1, gol de Ivanovic. Acho que o Pavlidis vai descansar neste jogo. E tu, Igor? 4-1 Benfica, Luque Bacchio. 4-1, Luque Bacchio. O André Fazer esquece 4 que o golos Mourinho não no jogo. confia. O André esquece que o Mourinho não confia nos suplentes. Opa, mas o O Ivanovic André já confia marcou a mais do que Tondela. o Mourinho. Ele já marcou a Tondela esta época, vamos. Para acabar, acho que isto é um jogo para a Taça Carabao, se não me engano. Newcastle Sim. Spurs, Newcastle contra Tottenham. Força, Ricardo. 2-1 Newcastle, Ultimate. Veja o Newcastle. O Porto não joga para a Taça da Liga este ano? Ou eu esqueci de pôr aqui o Penso que jogo? penso que o Porto adiou o jogo para mais tarde. Ok. Eu vou pôr 2-2, golo de Kudus. Kudus do... disseste um marcador? Desculpa, Ricardo. Apontei Newcastle como marcador. O Ultimate. O Ultimado. Ok. E tu, Igor? 3-2 para o Newcastle. Sim. Murphy. Não é todos os dias de Natal. Eles rebentaram-se contra o Benfica. Agora não tiram outra. Termina mais um episódio do Triângulo Ofensivo. Não se esqueçam de dar gosto e subscrever o canal do YouTube para acompanhar os nossos podcasts. Todas as semanas, já quinta-feira à noite, sai um novo episódio. Alguma nota, Igor? Realmente agradecer os nossos ouvintes. Alguma nota, Ricardo?
Muito obrigado a todos que nos ouviram. Espero que tenham gostado de mais um episódio de Triângulo Ofensivo e fiquem até à próxima semana. Obrigado a todos e até para a semana.